Oi, turma, vamos para mais uma aula, né, de introdução de enfermagem. Eu sou a professora de vocês, enfermeira Vanusa Ribeiro. Então, vamos falar hoje sobre verificação de sinais vitais, que é SSVV. Sempre que vocês verem essa sigla, significa sinais vitais. Então, as alterações da função corporal geralmente se reflete nos sinais vitais e que podem, né, indicar uma enfermidade. Então, assim, por essa razão que devemos verificar e anotar com precisão. E os sinais vitais, ele refere-se à temperatura, que é com a sigla T, pulso ou batimentos cardíacos, P, respiração, que é R, e pressão arterial, que é a PA. Então, para a realização desse procedimento, vai ser necessário os seguintes materiais. Vamos precisar do esfigmomômetro, o estetoscópio, o termômetro, um recipiente com algodão, uma almotolia, né, com álcool A70, um relógio com ponteiros de segundo. A verificação da temperatura, a temperatura corporal, ela pode ser verificada na região axilar, inguinal, bucal ou retal. Porém, né, no entanto, o ambiente hospitalar, a verificação, gente, ela é realizada na região axilar. E o valor normal fica entre 37,2 graus Celsius. E para as temperaturas, nós temos uma terminologia específica. Temos a normatermia, que é a temperatura corporal normal. Temos quando o paciente ele está afebril, que é a ausência da elevação da temperatura. Temos a fébula, que é quando a temperatura corporal ela encontra-se entre 37,3 a 37,7. Temos a hipertermia, que é quando a temperatura corporal ela encontra-se, né, acima do valor normal. Qual é esse valor normal? Entre 37,8 a 40,9. E temos a hiperexia, que é a partir, né, de 41 graus, né? E também temos a hipotermia, que já é a temperatura corporal que ela fica abaixo do valor normal, que já fala hipo, né? Hipo que é pouco, já o hiper é muito, né? Então, hiperexia, que vai ser a partir de 41 graus, e a hipotermia, que vai ser abaixo do valor normal. Então, quais são os métodos, né? O método, gente, devemos sempre, qualquer procedimento que vamos iniciar, devemos explicar o procedimento ao paciente, né? E depois, né, devemos realizar a asepsia do termômetro com algodão, né, embebido com álcool A70, né? Em caso de termômetro digital, tem que zerar, né? E em caso de termômetro de mercúrio, tem que sacudi-lo, né? Tem que sacudir cuidadosamente, até que a coluna do mercúrio desça abaixo de 35 graus. Não sei se vocês já viram, né? Esses dois termômetros, né? O digital e o de mercúrio. Após isso, quando você faz todo esse procedimento, que você explica, você faz a asepsia do termômetro e que você zera, né,
no caso digital, e do mercúrio colocar abaixo de 35, você tem que colocar o termômetro, né, com o bulbo em contato direto com a pele na região axilar e pedir, né, pedir para o paciente ele comprimir o braço, né, com a mão no ombro oposto. E depois, para retirar esse termômetro, tem que ser após 3 a 5 minutos. Depois desse procedimento, né, você tem que verificar o valor e registrar. Se um caso, né, houver uma alteração, você tem que comunicar e registrar também essas alterações. E depois todo esse procedimento, tem que realizar a asepsia do termômetro. Verificação do pulso. O pulso é uma onda, né, de contração e expansão das artérias. E nisso tudo, né, dá um resultado dos batimentos cardíacos. O valor normal, gente, de um adulto, né, é de 60 a 100 BPM, que é batimento cardíaco, né? Então, as artérias mais utilizadas para a verificação dos pulsos são radial, que é no pulso, braquial, que é na região interna do braço, a carótida, que é próximo à laringe, a propítea, que é atrás do joelho, e a pediosa, que é o dorso do pé. E para os batimentos cardíacos também temos a terminologias básica. Temos o pulso monocardíaco, que é o batimento cardíaco normal. Temos o pulso rítmico, que são os intervalos entre os batimentos são iguais. Quando aparece pulso arrítmico, significa que os intervalos entre os batimentos estão desiguais. Também temos a taquifigmia ou a taquicardia, que é o pulso acelerado, que é acima do valor normal. Também temos a bradisfigmia ou a bradicardia, que é a frequência cardíaca, né, que ele é abaixo do valor normal. E também temos o pulso filiforme, que é fraco, né, que é quase imperceptível. Entendeu aí? O método, como eu disse para vocês, antes de qualquer procedimento, devemos explicar o procedimento ao paciente, o que é que vai ser feito, né? Tem que manter o paciente confortável. Ele pode estar sentado ou deitado, né? E com braços apoiados. Colocar o dedo indicador e médio sobre a artéria, fazendo uma leve pressão, ou seja, tem que ser suficiente, né, para sentir a pulsação, porque você não vai fazer, né, a contagem se você não tá sentindo. Como é que eu vou contar se eu não tô sentindo? Então, você tem que fazer, né, tem que fazer uma leve pressão suficiente até você sentir essa pulsação. E você tem que procurar sentir bem, né, antes de iniciar a contagem, né? Quando você sentir firmeza que você está sentindo, para então iniciar a contagem. E contar os batimentos em períodos de 1 minuto. Se um caso houver uma dúvida, né, você pode fazer a contagem de novo, entendeu? E anotar o valor e comunicar se houver alterações. E é bom também fazer umas pequenas observações para vocês, que não deve usar o polegar para verificação de pulso,
porque assim, a própria pulsação ela pode ser confundida com a pulsação do paciente, entendeu aí? E também é bom vocês aquecer um pouco as mãos antes de iniciar esse procedimento. E também, quando a gente fala assim, fazer uma leve pressão, isso não significa que você tem que fazer uma pressão forte, né, sobre a artéria. Não. Não deve fazer essa pressão forte sobre as artérias, porque isso também pode impedir de vocês sentir os batimentos, entendeu aí? Verificação da respiração. A verificação da respiração, né? A respiração, ela consiste, né, no ato de inspirar e expirar, que promove, né, a troca de gases entre o organismo e o ambiente. E o valor normal é de 16 a 20 RPM, ok? E dentro dessa verificação de respiração, nós temos as terminologias básicas. Temos a eupneia, que é respiração normal. Paciente chegou eupneico, ou seja, paciente chegou com respiração normal, ok? Também temos taquipneia, ou seja, esse paciente chegou com uma respiração acelerada. Temos bradispneia, que é a diminuição do número de movimentos respiratórios. Também temos apneia, que é ausência de movimento respiratória. E temos dispneia. Por exemplo, o paciente deu entrada, né? Deu entrada no PS dispneico, né? Que ou seja, com dor ou dificuldade ao respirar, ok? O método é deitar o paciente ou sentá-lo. E tem que observar os movimentos de abaixamento e elevação do tórax. Ou seja, porque assim, os dois movimentos, inspiração e expiração, eles somam, né, um movimento respiratório. Vocês devem colocar a mão no pulso do paciente a fim de disfarçar a observação. É justamente nessa parte que eu sempre falo que deve fazer os dois juntos, tanto a verificação do pulso quanto a respiração, porque vai ser um momento que o paciente não vai estar vendo, porque na hora que você fala para ele que vai fazer verificação de respiração, esse paciente ele pode ficar eufórico, entendeu? E contar os movimentos respiratórios durante 1 minuto. E tem que anotar o valor e comunicar e registrar a normalidade. Nesse procedimento, vocês não devem permitir, né, que o paciente fale durante esse procedimento. E não contar a respiração após esforço físico, ok? Verificação da pressão arterial. A pressão arterial, ela consiste na pressão do fluxo sanguíneo na parede das artérias. O valor normal, ela varia de indivíduo para indivíduo. Então, né, ou seja, ela é difícil definir exatamente, ok? Eu coloquei para vocês algumas terminologias básicas. Temos a hipertensão arterial, que é quando a PA fica acima de 15/9. Temos a hipotensão arterial, que é quando a pressão ela está abaixo da média, por exemplo, de 10/6. Temos a convergente, que é quando a sistólica e a diastólica ela se aproxima. Um exemplo é de 12/10. Temos as divergentes, que é quando a
a sistólica e a diastólica, elas se afastam. Um exemplo de 12 por 4 ou 12 por 40, ok? O método. O método é explicar o procedimento ao paciente, né? O que é que vai ser feito, né? Realizar a asepsia das olívias e o diafragma do estetoscópio. Manter o paciente deitado ou sentado com braços apoiados. Tem que deitar o braço descoberto e evitar a compressão desse braço, ok? Colocar o manguito 4 centímetros acima da prega do cotovelo, prendendo sem apertar e sem apertar demasiado e sem deixar muito frouxo, ok? Não deixar as borrachas se cruzarem para não ocorrer alterações. Colocar o manômetro de modo que ele fique bem visível, para vocês terem uma noção, né? Onde vai bater cada um certinho. Localizar com o dedo indicador e médio a artéria braquial. Depois disso, você tem que colocar o estetoscópio no ouvido, fechar a válvula de ar e insuflar rapidamente até de 180 a 200 mmHg, ok? Abrir vagarosamente a válvula e observar os pontos em que são ouvidos os primeiros batimentos, ok? E tem que observar o ponto que houver desaparecimento dos sons. Retirar todo o ar do manguito, removê-lo e deixar o paciente confortável e anotar os valores. Tem que comunicar e fazer anotações se houver alterações, né? Você tem que comunicar se houver alguma alteração nessa verificação de pressão arterial. E depois, né, realizar a asepsia das olívias e o diafragma do estetoscópio. E tem que manter os materiais em ordem. Assim, gente, uma observação que eu vou fazer para vocês. É necessário, né, verificar a pressão novamente, né, manter o manguito no braço sem compressão. Em casos que vocês houver dúvidas, por exemplo, eu tive uma dúvida, vocês podem sim repetir, né, a verificação. Você tem que esvaziar completamente o manguito e antes de vocês fazerem uma nova verificação. E qualquer verificação, gente, dos sinais vitais, você deve ser, digamos assim, deve ser realizado com o paciente descansado. Não adianta esse paciente chegar até vocês, por exemplo, se o paciente que veio de uma caminhada da casa dele de 10 minutos até o PSF, por exemplo, e vocês verificar os sinais vitais. Vocês não podem fazer isso. Aguarde pelo menos, né, aproximadamente 10 minutos antes dessa verificação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e aguardo vocês até a próxima semana.